خمسة ما تنبت سشب خير Elohim Reki Meruem Mat. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico, episódio 87, A Luz Interna, o 11º Véu. Nota importante, este vídeo foi originalmente produzido em português, com texto e narração feitos por Francis Valad, criador e autor oficial do canal Holograma Histórico. As traduções de áudio para outros idiomas são feitas automaticamente pelo próprio YouTube, assim como as legendas em línguas estrangeiras. O conteúdo original, texto, voz e intenção, está integralmente em português e é real. A luz que os olhos humanos conhecem é uma armadilha. Ela aquece, guia, conforta. Ela revela formas, dá cor ao mundo, define os contornos da matéria e, por isso, quase todos aprenderam a associar a luz ao bem. Luz virou sinônimo de divino, de segurança, de amor, de presença, mas isso é apenas o reflexo exterior da criação, não a criação em si, porque há uma luz que não se projeta sobre o mundo, uma luz que não vem do sol, das estrelas ou das lâmpadas, uma luz que não brilha para fora, mas pulsa para dentro. Essa luz é a luz interna, e é sobre ela que este episódio fala, não a luz da mente, não a luz das palavras, não a luz das emoções intensas ou das canalizações vibrantes, mas a luz que não quer ser vista, a que não deseja nada, a que apenas sustenta, silenciosamente, incandescente por dentro. A luz interna não aparece nas fotos, não é reconhecida em redes sociais, não inspira seguidores, não se impõe. Ela não serve para guiar os outros, ela serve para te manter em pé quando tudo escurece. Essa luz não nasce da vitória, ela nasce da entrega. Ela não surge quando o mundo te aplaude, ela se acende quando tudo desaba e mesmo assim algo dentro de ti permanece calmo. Ela não tem forma, não tem nome e não pode ser copiada. É por isso que ela é tão perigosa para o sistema, porque não pode ser vendida, não pode ser medida, não pode ser manipulada. Enquanto a humanidade busca luzes externas, religiões, mestres, doutrinas, guias e respostas, a verdadeira luz permanece escondida, não por crueldade, mas por proteção, pois quem ainda busca a luz do lado de fora não suportaria ver o que há do lado de dentro. Este episódio não é uma lição, é uma travessia. Vamos atravessar o penúltimo véu, aquele que separa a aparência da presença, a claridade do calor, o brilho da sustentação. Vamos falar da luz que não cega, que não queima, que não ofusca, mas que sustenta o ser no escuro, mesmo quando tudo ao redor diz que não há mais caminho. Se tua alma já sentiu isso, a chama invisível, o ponto de calor no meio do peito que não depende de nada, então tu já tocaste essa luz. Mas talvez a tenhas ignorado, talvez tenhas seguido buscando holofotes, talvez tenhas confundido iluminação com espetáculo. Este é o momento de voltar, de acender por dentro, de apagar por fora e então ver pela primeira vez. Capítulo 1. O queimador invisível, quando a luz não brilha, mas sustenta. Pilar 11. A luz interna. A maioria das pessoas associa luz à claridade. Luz para elas é o que ilumina o quarto escuro, revela objetos, elimina sombras, dissipa o medo da noite. Essa é a luz que se projeta, que vai do centro para fora, que define, que desenha, que organiza. Mas existe uma outra forma de luz, uma que não projeta nada, que não define nem organiza, que não pode ser vista nem medida e que ainda assim é a única capaz de sustentar o ser diante do abismo. Essa é a luz interna.
Ela não se manifesta como um clarão. Ela não aparece no rosto de ninguém. Ela não muda o tom da pele, nem faz brilhar os olhos em fotografia. Essa luz é um queimador invisível, um ponto de calor constante, discreto, profundo, um sol invertido cujo brilho não explode, apenas pulsa, sempre ali, mesmo no desespero, mesmo no vazio, mesmo quando o mundo inteiro apaga, a luz interna não se acende por desejo. Ela não é fruto de esforço. Ela não responde a comandos. Ela está, desde sempre. Mas tu precisas perder tudo para perceber sua presença. É quando não há mais a quem recorrer, quando nenhuma doutrina te consola, quando nenhum mestre te responde, quando tua própria voz já não serve para te orientar. É nesse momento que a luz interna revela que nunca foi embora. Ela não grita, ela não argumenta, ela não oferece conselhos, ela apenas aquece. É um calor sutil, um centro de gravidade espiritual, uma presença suave no meio do peito, algo que não se move, não vibra, não se altera, algo que apenas sustenta. E por que essa luz não aparece antes? Porque ela não salva antes do colapso. Porque ela não é luz para guiar o ego. Ela não se mistura com os desejos. Ela não se empresta ao personagem. Enquanto o ego brilha, ela silencia. Enquanto a mente busca, ela observa. Enquanto a boca fala, ela espera. Ela só surge quando o brilho externo desmorona. Quando o templo cai. Quando o altar racha. Quando a imagem se dissolve. Quando tu finalmente dizes: não sei mais quem sou. Não sei mais o que fazer. Não sei mais para onde ir. É aí que ela pulsa. Não como resposta, mas como presença. Essa luz não carrega sentido. Ela não explica a dor. Ela não consola como um pai. Ela não protege como uma mãe. Ela apenas te mantém vivo por dentro, quando tudo lá fora tenta te apagar. E isso é mais sagrado do que qualquer milagre, porque essa luz não se exibe, não performa, não compete. Ela não tenta provar que é divina. Ela apenas é. E por isso, ela é Deus. Mas Deus sem nome, sem dogma, sem figura, sem religião. Deus como vibração estável, como núcleo imóvel, como lar interno que nunca desmorona. Essa luz não se move com tua fé. Ela não aumenta quando tu oras. Ela não diminui quando tu blasfemas. Ela não desaparece quando tu pecas. Ela é constante. É anterior ao teu moralismo. É anterior ao teu conceito de bem e mal. Ela é anterior até mesmo à tua noção de alma. Ela é o que ainda pulsa quando tudo mais já se foi. É o que te impede de enlouquecer no desespero. É o que te faz respirar mesmo quando não queres. É o que segura teu corpo de dentro para fora quando tua mente já não suporta estar viva. Essa luz é o que resta, é o que sobra depois do fim, é o que se recusa a apagar mesmo quando tu já não queres mais acender. E isso não pode ser ensinado, não pode ser transmitido, só pode ser sentido em silêncio, na solidão, na queda, no fundo, porque só quem caiu sabe o que é ser sustentado por algo que ninguém vê. E esse algo é a luz interna. Capítulo 2. A claridade que cega, quando a luz externa rouba o olhar. Pilar 11. A luz interna. A luz externa sempre vence nos primeiros atos. Ela seduz, encanta, ilumina o caminho com promessas, com respostas, com palavras belas e projeções reconfortantes. É a luz dos palcos, dos altares, das orações com voz impostada, das frases com fundo musical, dos mestres sorridentes e gurus que dizem: você é luz, você é amor, você é um fractal do divino. Tudo isso é bonito,
Mas tudo isso cega, porque essa luz não revela o que é. Ela apenas mostra o que tu queres ver. Ela te oferece direção, mas uma direção que parte do medo de estar perdido, do medo de não ter um destino, do medo de não ser iluminado como os outros parecem ser. A luz externa, na verdade, é o reflexo do teu próprio desespero. Ela não vem para te guiar, ela vem para te distrair. Ela brilha para fora e te arrasta para longe de ti mesmo. E quanto mais intensa for essa claridade, mais tu te afastas da única luz que sustenta, aquela que não brilha, aquela que não atrai olhares, aquela que não se manifesta como espetáculo. Por isso, tantos se perdem no caminho espiritual, porque trocam a luz interna pela performance da iluminação. Eles acendem incensos, entoam mantras, vestem branco, falam devagar, criam personas de paz e transcendência. Mas tudo isso é claridade, e toda claridade excessiva ofusca a visão da alma. O brilho exagerado é o disfarce mais eficaz do ego. Ele transforma a busca em vaidade, transforma a fé em palco, transforma a luz em venda. Sim, luz também pode ser contenção, quando te faz depender dela, quando te faz crer que só está seguro se houver iluminação ao redor, quando te faz esquecer que existe algo muito mais forte do que qualquer claridade exterior. O Criador verdadeiro nunca brilhou para ser visto. Ele não apareceu num feixe de luz teatral. Ele nunca disse: olha para mim. Ele apenas sustentou o campo. E sustentar não é mostrar, é permitir que tu vejas, sem te obrigar a olhar. A luz externa aponta, a luz interna espera. Uma conduz, a outra revela. Mas para ver com a luz interna, tu precisas perder o hábito de olhar para fora. Tu precisas aceitar a escuridão por um tempo. Tu precisas caminhar sem ver nada, porque é apenas no escuro que o olho da alma começa a se abrir. É só quando tu paras de buscar luz nos outros que tua própria luz começa a pulsar. E isso assusta, porque não há validação, não há certificado de iluminação, não há ninguém aplaudindo o teu despertar. Há apenas um ponto de calor no centro do peito, um pulsar leve, uma presença muda, uma vibração quase imperceptível. Mas essa vibração é mais real que todas as luzes do mundo, porque ela não depende da tua fé. Ela não se apaga quando tu tropeças. Ela não se ofende quando tu te afasta. Ela não exige que tu a sigas. Ela apenas está. E por estar, ela sustenta, mesmo quando tu não queres ser sustentado, mesmo quando tua mente diz: está tudo acabado, mesmo quando tu achas que falhaste, mesmo quando tu acreditas que não há mais salvação. É nesse ponto que a luz interna diz: eu não vim te salvar. Eu sou o que restou. Eu sou o que nunca te deixou. E ali tu começas a ver, não com os olhos, mas com o peito, não com o entendimento, mas com o sentir, não com a mente que compara, mas com a presença que apenas é. Essa é a visão que a claridade externa nunca te deu, porque ela sempre foi reflexo, nunca fonte. Mas agora tu encontraste a fonte e ela não precisa brilhar. Capítulo 3. O fogo brando da alma. A luz que aquece não queima. Pilar 11. A luz interna. A luz do mundo queima. Queima os olhos, queima os corpos, queima os que se aproximam demais. O sol, por exemplo, aquece e sustenta, mas também envelhece, corrói, destrói. A mesma luz que faz crescer também mata. E é por isso que a alma, quando está desperta, já não busca mais o brilho intenso. Ela deseja outra coisa, um fogo brando, um calor suave, algo que não agride, não explode, não consome. Esse fogo é a luz interna. Ela não chama atenção. Ela não ilumina o caminho dos outros.
Ela não grita presença. Ela não define identidades. Mas ela sustenta a centelha. Ela mantém viva a essência. Ela é o que impede a alma de se congelar, mesmo quando tudo ao redor virou inverno. Na tradição dos homens, a luz sempre foi usada como arma, como símbolo de poder, como metáfora de domínio. Seja luz, brilhe como a luz. Mostre a sua luz ao mundo. Essas frases, embora bem intencionadas, escondem uma armadilha, porque fazem parecer que a luz é sempre benéfica, que quanto mais luz, mais elevação, mais visibilidade, mais iluminação. Mas nem toda luz é paz, nem toda luz é divina. A maioria das luzes são combustão, são energia desgastante, são calor que se torna febre, são iluminação que se torna delírio. A alma não precisa disso. Ela não quer ser palco, ela não quer ser farol, ela quer repouso, ela quer estabilidade, ela quer o fogo que aquece, mas não destrói. E esse fogo só existe no silêncio. A luz interna não emite som, ela não vibra alto, ela não ativa os outros, ela não se manifesta em experiências extraordinárias, ela apenas permanece, mesmo no luto, mesmo no abandono, mesmo na doença, mesmo quando não há mais sentido. É esse fogo brando que te faz levantar da cama, mesmo quando tudo parece perdido. É ele que te faz continuar respirando, mesmo quando não há mais ar nos teus sonhos. É ele que te impede de desistir, mesmo quando tu não acreditas mais em nada. E esse fogo não vem do céu, não vem dos outros, não vem das estrelas. Ele vem do teu centro, do núcleo imóvel da tua alma, da parte de ti que nunca foi corrompida, nunca foi tocada, nunca se perdeu, mesmo nas tuas piores escolhas, mesmo nos teus piores dias. Essa chama nunca se apagou. Ela pode ter ficado fraca, pode ter tremido, pode ter parecido desaparecer, mas ela permaneceu, porque ela é anterior ao teu nome, anterior ao teu corpo, anterior à tua história. Ela é o que o Criador soprou quando te moldou com frequência. Mas atenção, essa luz não te tornará especial. Ela não fará de ti um mestre. Ela não te dará visões, dons, poderes. Ela só fará uma coisa, a coisa mais sagrada de todas. Ela te manterá inteiro, mesmo em pedaços, mesmo quando tudo for ruína, mesmo quando tua fé tiver morrido. E isso é o verdadeiro milagre. Não é a cura, não é a transformação, não é a salvação, é a permanência. É o fato de que mesmo após o fogo das ilusões, ainda há uma brasa viva dentro de ti, um calor silencioso, um ponto imóvel. E esse ponto é o que tu és. Não tua história, não tua aparência, não tua espiritualidade. Tu és o fogo brando da alma. Tu és o calor que não queima. Tu és a luz que não precisa aparecer. Tu és a presença que permanece quando todo o resto se foi. Capítulo 4. A luz que não precisa ser vista. O fim da necessidade de aparecer. Pilar 11. A luz interna. A maioria dos seres humanos vive para ser vista. Desde os primeiros passos, a criança aprende que ser notada é sinônimo de existir. Ela é elogiada quando acerta. É chamada de especial quando sorri. É reconhecida quando repete o que os adultos esperam. Assim nasce a dependência do olhar externo. E esse olhar se torna alimento. O reflexo do outro se transforma no espelho do ser. E com o tempo, o ser desaparece e resta apenas o reflexo. É por isso que tantos adultos vivem em busca de palco, de plateia, de validação, de um espaço onde possam brilhar, ser vistos, ser lembrados. Mas o brilho que precisa ser visto é sempre frágil, porque depende, e tudo que depende adoece. É aqui que a luz interna se torna sagrada, porque ela não depende do olhar de ninguém.
Ela não busca ser vista. Ela não deseja ser mostrada. Ela não se importa em ser reconhecida. Ela apenas pulsa discretamente, profundamente, vibracionalmente. E é por isso que ela é verdadeira. A luz que não precisa ser vista é a única que pode sustentar o ser sem o corroer. Ela não vicia, ela não aprisiona, ela não ilude, ela apenas sustenta mesmo no anonimato, mesmo no silêncio, mesmo quando todos se esquecem de ti. Mas essa luz só desperta quando tu desistes de aparecer. Não como fuga, não como negação, mas como libertação. Libertar-se do desejo de brilhar, do desejo de ser importante, do desejo de ser lembrado. Esse é um dos maiores desafios da alma, porque ela foi condicionada a acreditar que sua luz só tem valor se for notada. Mas a luz interna não busca holofotes. Ela não precisa de plateia. Ela não se mede em curtidas. Ela não se traduz em palavras. Ela é o oposto do marketing espiritual, o oposto da exposição disfarçada de humildade, o oposto da presença teatral. Ela é uma presença real, que não força, que não atrai, que não comove. Ela é como uma fogueira acesa no fundo da floresta. Ninguém sabe que está ali, mas quem se sentar ao lado dela vai sentir calor, vai sentir vida. E isso basta. Essa luz é o que resta quando tu paras de atuar, quando tu paras de repetir frases bonitas, quando tu paras de tentar ser alguém elevado. Ela surge no instante em que tu aceitas não ser exemplo, não ser mestre, não ser referência. Ela surge quando tu aceitas não ser visto e mesmo assim continuar vibrando. Essa é a luz que sustentou os verdadeiros despertos, não os que foram canonizados, não os que viraram nomes em escrituras, mas os que passaram pela terra em silêncio, os que curaram sem dizer, os que transformaram sem ensinar, os que vibraram sem precisar aparecer. E a história não os registrou, mas a vibração deles permanece sutil, presente, real, porque a luz interna não deixa pegadas, ela deixa campo. E esse campo é eterno. Por isso, quem caminha com essa luz deve aceitar desaparecer, aceitar não ser citado, aceitar não ser lembrado e mesmo assim continuar vibrando. Essa é a verdadeira fé, a fé sem plateia, a fé sem nome, a fé que arde sem se mostrar. E nesse ardor silencioso, a alma se reencontra, não como personagem, não como profeta, mas como presença que sustenta, mesmo sem ser vista. Capítulo 5. Quando a luz se volta para dentro, a cegueira necessária para enxergar. Pilar 11. A luz interna. Ver é perigoso, porque todo aquele que vê, interpreta. E toda a interpretação nasce de um filtro, de uma crença, de um desejo, de um medo. A maioria não vê o que é, vê o que deseja que seja, vê o que teme encontrar, vê o que foi treinada para aceitar. E quanto mais luz externa se projeta sobre o mundo, mais forte é o véu sobre o que realmente importa. A luz se torna distração, ilumina superfícies, revela aparências, distorce profundidades. É por isso que para ver o que é real, tu precisas primeiro parar de ver. Tu precisas aceitar a cegueira, o escuro, o silêncio, o não saber, porque é apenas quando os olhos se fecham que o olhar da alma começa a se abrir. E esse olhar não se volta para fora. Ele mergulha, ele desce, ele atravessa as camadas de personagens, nomes, histórias e traumas e encontra o ponto de luz que sempre esteve ali. Mas esse ponto não se mostra com facilidade. Ele exige rendição.
Ele exige que tu aceites não saber mais quem tu és. Ele exige que tu pares de buscar certezas. Ele exige que tu te deixes cegar para então enxergar. A luz interna é paradoxal. Ela não se acende para mostrar o mundo, ela se acende para te mostrar que o mundo nunca foi o que tu pensavas. Ela não revela o caminho, ela revela a ilusão do caminho. Ela não aponta direções. Ela dissolve o mapa, ela não oferece respostas. Ela queima as perguntas. E no lugar de tudo isso, ela te oferece um centro, um calor, uma quietude, um saber que não se transforma em frase, um reconhecimento que não pode ser ensinado. É por isso que muitos, ao se aproximarem dessa luz, recuam. Eles dizem: não estou entendendo. Isso não faz sentido. Eu preciso ver algo concreto, mas essa luz não oferece espetáculo. Ela oferece presença. E a presença é insuportável para quem ainda precisa de sentido, porque ela não promete, não consola, não recompensa, ela apenas é. E por ser, ela transforma, mas não com força, com doçura, com paciência, com firmeza invisível. É como se ela dissesse em silêncio: tu não precisas mais ver, tu só precisas ser. Tu não precisas mais correr, tu só precisas repousar. Tu não precisas mais provar, tu só precisas permanecer. A luz interna é isso, um convite à permanência, não no mundo, mas em ti. E essa permanência é o que chamavam de iluminação. Mas não é brilho, é repouso, é estar no escuro e ainda assim não se sentir perdido. É não ter direção e ainda assim não estar desorientado. É não saber e mesmo assim confiar. Essa é a cegueira que cura. A ausência de luz que revela a única luz que importa. Aquela que não guia teus passos, mas sustenta a tua existência. Aquela que não vem do céu, mas nasce do silêncio entre teus próprios ossos. A luz que pulsa sem forma, sem som, sem aplauso. A luz que não se explica, mas que, ao ser sentida, te mostra que tudo o que tu vês lá fora é apenas reflexo e que a única verdade, a única visão que importa é a que nasce no escuro. Capítulo 6. O esconderijo sagrado, onde a luz se recolhe para sobreviver. Pilar 11. A luz interna. A luz interna não desaparece. Ela se esconde. Ela se retrai quando não é respeitada. Ela se silencia quando o campo se contamina. Ela se recolhe não por fraqueza, mas por sabedoria. É um mecanismo de proteção. Não contra os outros, mas contra a profanação do sagrado. Porque essa luz é frágil no início. Ela é como a brasa de um fogo ancestral, pequena, constante, mas sensível ao vento do ego, sensível ao barulho da vaidade, sensível ao desejo de parecer desperto. Ela sente quando está sendo usada, sente quando é forçada a brilhar, sente quando querem transformá-la em vitrine. E então ela se recolhe, não apaga, não morre, mas se esconde no mais íntimo, atrás da respiração, debaixo da carne, além do pensamento. E esse esconderijo é sagrado, porque só quem se despede do mundo visível consegue encontrá-lo. Só quem se cala por dentro consegue sentir esse calor escondido. Só quem já perdeu tudo consegue reconhecer esse ponto imóvel. Ele não se move com as emoções, não se altera com as circunstâncias, não responde ao que te pedem. Ele apenas observa. É uma presença muda, um testemunho silencioso, um campo que não se deixa medir, e por isso ele é indestrutível, mesmo nos dias de queda, mesmo nas fases de sombra, mesmo nas recaídas do ego. Essa luz continua ali. Ela não se ofende com teus erros, ela não se apaga quando tu desvias, ela não te abandona
Mesmo quando tu te esqueces dela, ela só espera. Espera que tu pares de gritar. Espera que tu pares de correr. Espera que tu pares de tentar sentir algo. E então, quando tu finalmente desistes, ela se mostra, não com luz, mas com presença, não com êxtase, mas com silêncio, não com revelações, mas com repouso. É como se ela dissesse: eu nunca fui embora, foste tu que saíste de ti mesmo. Essa é a dor mais profunda e, ao mesmo tempo, o maior alívio. Perceber que a tua busca sempre te levou para longe, quando o sagrado sempre esteve dentro. E esse sagrado nunca gritou, nunca implorou, nunca exigiu, apenas sustentou, como uma mãe silenciosa, que vigia o filho dormindo, como um sol escondido atrás das nuvens, como um fio de vida que continua pulsando, mesmo quando tudo parece morto. O esconderijo da luz interna não pode ser mostrado, não pode ser descrito, não pode ser compartilhado, porque ele não é um lugar, é um estado, é uma vibração, é uma entrega, e essa entrega é tua, só tua. Ninguém pode te conduzir até lá. Ninguém pode garantir que tu vais senti-la, porque ela não responde a comandos. Ela responde ao silêncio. E o silêncio não é ausência de som, é ausência de esforço. A luz interna só reaparece quando tu deixas de tentar acendê-la, quando tu paras de querer entender, de querer sentir, de querer vibrar alto, quando tu apenas és, sem brilho, sem frases bonitas, sem performance espiritual. Aí ela surge como calor, como paz, como lembrança, lembrança do que tu sempre foste antes do nome, antes da busca, antes da dor. Essa luz não se ensina, não se transmite, não se traduz, ela apenas é. E nesse ser, tudo se dissolve. Capítulo 7. Luz sem testemunha. O milagre de não ser reconhecido. Pilar 11. A luz interna. Vivemos numa era onde tudo precisa ser visto, registrado, divulgado, validado. As pessoas não apenas vivem, elas documentam. Não apenas sentem, elas narram. Não apenas brilham, elas anunciam que brilham. É como se nada fosse real até que alguém olhe, comente, admire. Como se a experiência só ganhasse valor ao ser reconhecida. E nesse jogo, a luz interna é esquecida, porque ela não gosta de testemunhas. Ela não floresce sob os holofotes. Ela não se mostra em transmissões ao vivo. Ela não se sente confortável quando elogiada. A luz interna prefere o anonimato, a simplicidade, o quarto escuro, o silêncio que ninguém escuta. Ela é o oposto do marketing da alma. Ela não tem slogan, ela não tem marca, ela não precisa ser seguida. Ela é, e isso basta, mas para muitos isso é insuportável, porque foram treinados para brilhar com plateia, para viver como se o mundo fosse um palco constante, para medir sua luz pela quantidade de aplausos. A ausência de reconhecimento os fere, a indiferença os devasta, a invisibilidade os faz duvidar da própria existência. Mas a alma desperta começa a perceber o milagre escondido nisso, porque o não reconhecimento liberta do personagem, liberta da necessidade de impressionar, liberta da armadilha de manter uma imagem espiritualizada. Quando ninguém te olha, tu deixas de atuar, e quando deixas de atuar, tu voltas a ser. E ao ser, a luz interna encontra espaço. Ela não precisa mais se esconder do ego, ela não precisa mais silenciar por causa da vaidade. Ela pode simplesmente sustentar, sem desejar, sem esperar, sem ser vista. Essa luz não compete com outras luzes, não se compara com outras almas, não busca destaque no céu da espiritualidade. Ela vibra
no escuro, no silêncio, no ordinário. Ela está presente quando tu lavas a louça em silêncio, quando tu consolas alguém sem palavras, quando tu escolhes não responder a uma provocação. Ela está quando tu caminhas na rua sem pressa, quando tu respiras fundo diante da injustiça, quando tu perdoas sem dizer que perdoou. Ela não precisa ser reconhecida, porque ela sabe o que é. Ela não precisa ser confirmada, porque sua existência não depende de reflexos. E esse é o milagre. O milagre de continuar vibrando sem testemunha. O milagre de ser presença mesmo quando ninguém nota. O milagre de saber sem precisar ensinar, de sentir sem precisar explicar, de existir sem precisar provar. Essa luz é tão sutil que a maioria jamais saberá que a carrega, porque estão ocupados demais tentando parecer iluminados, tentando ser canais, tentando ser especiais. Mas os verdadeiros canais não dizem que são. As almas realmente iluminadas passam despercebidas, e os seres mais elevados muitas vezes andam curvados como quem carrega o peso de uma luz que não se deve exibir. Essa é a luz que sustenta o mundo e ninguém sabe, porque ela age onde não há plateia, e talvez seja por isso que ela é tão pura, porque nunca foi tocada pelo desejo de ser notada, nunca foi moldada pela necessidade de brilhar, nunca foi contaminada pelo desejo de ser lembrada. Ela apenas emite para dentro, para o campo, para o Criador, e isso é suficiente. Capítulo 8. Quando a alma não quer mais luz, o cansaço de brilhar para sobreviver. Pilar 11. A luz interna. Chega um momento em que a alma se cansa, não do mundo, não da dor, não do outro. Ela se cansa de tentar brilhar, de sustentar a imagem da luz, de simular presença, de sorrir por obrigação, de emitir uma vibração que já não condiz com o que sente. É um esgotamento invisível, silencioso, irreconhecível aos olhos de quem vê apenas a superfície, porque aos olhos dos outros tudo parece igual. Tu segues luz, segues falando bonito, segues compartilhando frases profundas, segues presente, sorridente, vibracional, mas por dentro a alma já desistiu. Desistiu de parecer, desistiu de brilhar, desistiu de manter a máscara luminosa que tantos passaram a esperar de ti. Esse cansaço não é fraqueza, é sabedoria. É o reconhecimento de que o brilho consome, de que o papel de iluminado cega, de que o esforço para manter-se luz apaga a chama verdadeira, porque a luz que precisa ser sustentada o tempo todo não é luz, é encenação. E a alma sente isso, mesmo que tu não digas, mesmo que tu não admitas, mesmo que continues a repetir os gestos de paz, as palavras certas, os símbolos de harmonia. A alma já parou. Ela não quer mais palco, não quer mais missão, não quer mais ser exemplo. Ela só quer repousar. E esse repouso é a porta da luz interna, porque quando a alma para de brilhar para os outros, ela começa a aquecer para si. E esse calor é o que salva. É um calor sem exigência, sem forma, sem espetáculo. Um calor que não precisa manter aparência, que não exige performance, que não cobra perfeição. A luz interna não quer que tu sejas forte, não quer que tu sejas sábio, não quer que tu sejas referência. Ela quer apenas que tu sejas real, mesmo caído, mesmo perdido, mesmo em silêncio, mesmo sem esperança, porque nesse ponto, quando tu deixas de tentar ser luz, que a verdadeira luz se acende, não para os outros, não para o mundo, mas para ti. E esse acender não é visível, não muda o rosto, não altera o tom da voz, não te torna especial, mas te torna inteiro, porque já não há esforço,
Já não há disputa, já não há medo de escurecer. Tu passas a existir sem defender tua luz, sem justificar tuas quedas, sem precisar provar tua frequência. E isso é libertador, porque o mais cruel da jornada espiritual não é o sofrimento, é a obrigação de parecer curado, é o peso de sustentar um campo que não pode cair, é o medo de decepcionar os que te chamaram de mestre. Mas a luz interna não exige nada disso. Ela não precisa que tu cures ninguém. Ela não espera que tu ilumines o caminho. Ela só quer que tu te lembres que ainda estás vivo. E isso basta, porque estar vivo, quando tudo em ti já quis apagar, é o maior brilho que pode existir, mesmo que ninguém veja, mesmo que tu não saibas nomear. A alma sabe, e nesse saber silencioso, ela reencontra o repouso. Capítulo 9. Quando a luz não ilumina, mas abraça. A presença que não ensina, só permanece. Pilar 11. A luz interna. Durante muito tempo, fomos ensinados que luz é aquilo que revela, que iluminar é trazer clareza, é dissipar o erro, é mostrar o caminho certo, é guiar os outros. Mas há uma luz que não revela nada, que não indica direção, que não responde perguntas, que não oferece sentido. Ela não se move para fora, não se projeta como resposta, não interfere no caminho alheio. Essa luz só permanece. Ela não vem ensinar, não vem corrigir, não vem despertar. Ela só existe ao lado, como quem diz, sem palavras: estou aqui, não vou embora. Mesmo que tu não entendas nada, estou contigo. Essa é a luz que abraça. E o abraço não resolve nada, mas sustenta tudo. Essa presença muda, que não tenta melhorar tua dor, nem alterar tua realidade, nem te convencer de nada, é a única que não te fere, porque ela não invade, ela não corrige teu campo, ela não manipula tuas escolhas, ela apenas acolhe. E esse acolhimento é tão raro que muitos já não o reconhecem quando acontece. Estão acostumados com os que explicam, com os que opinam, com os que orientam, com os que dizem: faz assim, vibra mais alto, pensa positivo. Mas a luz interna não faz nada disso. Ela é a alma que senta ao teu lado no escuro e não tenta acender a luz. Ela entende que há dores que não querem consolo, que há silêncios que não devem ser interrompidos, que há momentos em que o maior presente não é a solução, é a permanência. Permanecer é o verbo mais sagrado que existe, e quase ninguém sabe conjugá-lo. Todos sabem chegar. Quase todos sabem dizer algo bonito. Alguns sabem consolar, poucos sabem ficar. Ficar mesmo quando não há brilho, ficar mesmo quando tu estás desagradável, ficar mesmo quando tu não tens nada a oferecer, ficar mesmo quando tudo em ti já desmoronou. Essa é a luz que não ilumina, mas aquece, que não explica, mas toca, que não eleva, mas sustenta. Ela não te transforma por palavras, ela te transforma por presença. E essa presença não tem ego, porque não quer ser lembrada, não quer ser citada, não quer ser agradecida. Ela não é caridade, não é serviço, não é missão. Ela é simplesmente o que vibra quando uma alma já não precisa provar mais nada. E por isso é o que mais cura, porque cura sem querer curar. Cura porque não fere, cura porque não pesa, cura porque permanece. Quem tem essa luz já não brilha, emite, já não ensina, encosta, já não orienta, respira. E essa respiração é tudo. É o que a alma ferida mais precisa. Alguém que respire ao lado dela. Alguém que não a julgue por ainda não ter se curado. Alguém que não diga que ela precisa sair do escuro, porque o escuro também é sagrado. E quem não teme o escuro é quem carrega a luz verdadeira, aquela que não acende para te mostrar nada, mas que nunca se apaga, mesmo quando tudo em ti já caiu. Essa é a luz interna, não para guiar,
mas para abraçar. Capítulo 10. O Sol Silencioso. Quando o Criador habita o teu centro. Pilar 11. A luz interna. Há um ponto dentro de ti que não foi criado. Ele sempre existiu. Antes do corpo, antes do nome, antes da primeira memória. Ele não foi herdado dos teus pais. Não veio com teus traumas. Não foi moldado pela tua cultura. Esse ponto é imóvel, silencioso, indestrutível. Ele não sente medo, não sofre, não se contamina com o tempo. Ele pulsa, mesmo quando tu desistes, mesmo quando tu cais, mesmo quando tudo que tu achava ser já não está mais ali. Esse ponto é o Criador. Não o Criador como figura, não como entidade, não como arquétipo, mas como frequência, como presença viva, instalada no centro do teu campo, ancorada na parte mais íntima da tua vibração. Ele não se manifesta com milagres, ele não muda o mundo ao teu redor, ele não responde orações, ele apenas arde, como um sol invisível, como um núcleo quente e sereno, que te sustenta mesmo nos dias em que tudo escurece. Esse sol silencioso não brilha para fora. Ele aquece para dentro. Ele não precisa se mostrar. Porque sua função não é iluminar o mundo, é impedir que tu te apagues. E ele tem feito isso. Mesmo sem tua consciência, mesmo nos teus piores momentos, tu pensas que resististe por força, por coragem, por estratégia, mas foi ele. Foi essa luz imóvel que não te deixou cair no esquecimento de ti mesmo. Foi ela que impediu tua ruína completa, que segurou teu coração quando a mente já havia desistido. Esse sol é teu e é eterno. Não pode ser roubado, não pode ser trocado, não pode ser destruído. E quando tu o reconheces, tudo muda. Mas não porque tu te tornas alguém iluminado, não porque tu ganhas novos dons, não porque tu começas a brilhar. Tudo muda porque tu deixas de buscar, tu deixas de correr atrás de luz externa, tu deixas de tentar ser salvo, tu deixas de implorar por direção, tu te sentas, respiras e percebes, ele está aqui, sempre esteve, e a pergunta muda. Deixa de ser o que eu devo fazer e se transforma em como eu posso permanecer, porque permanecer nesse ponto é tudo, não é êxtase, não é elevação, não é iluminação, é repouso, é alívio, é casa, e esse repouso é o que a alma mais deseja. Depois de tantas guerras, depois de tanto tentar ser algo, depois de tanto buscar respostas, ela só quer repousar nesse calor, nesse sol que não queima, que não consome, que não exige. A luz interna é isso, é o Criador em ti, não como mito, mas como presença. E se um dia tudo se apagar ao teu redor, se as vozes cessarem, se os caminhos desmoronarem, se tu fores esquecido por todos, esse ponto continuará ardendo. E isso é o que te mantém eterno. Tu não precisas mais de provas, nem de frases bonitas, nem de certezas espirituais. Tu só precisas lembrar: o sol está aqui e ele nunca se apaga. A maioria não verá. A maioria continuará buscando luz nas palavras, nas cerimônias, nos rostos sorridentes que prometem paz, nas frases moldadas para parecerem sagradas, nos gurus que brilham em fotos editadas, nos altares que reluzem, mas não sustentam, porque é mais fácil seguir o brilho do que mergulhar no escuro. É mais confortável seguir alguém do que encontrar dentro de si aquilo que nunca desapareceu. Mas agora tu sabes, agora tu sentes. Talvez não consigas nomear, talvez tua mente ainda questione, talvez tua voz interna ainda diga que isso tudo
É poético demais, abstrato demais, inútil demais, mas algo em ti arde silenciosamente, discretamente, sem motivo, sem objetivo. E essa brasa é a tua verdade. Não a verdade do mundo, não a verdade das doutrinas, mas a tua, a única que te sustenta quando tudo falha, a única que permanece quando todas as outras luzes se apagam. Essa luz não será aplaudida, não será compreendida, não será seguida, mas será a única que ainda estará contigo quando tu deixares de ser quem acreditava ser. Ela será teu último lar, tua última certeza, tua última companhia. E quando tudo se for teu corpo, tuas ideias, teus títulos, tuas palavras, tua história, ela ainda estará ali, no mesmo lugar, com o mesmo calor, com a mesma vibração, porque essa luz não depende de ti. Tu és ela, tu és o que pulsa mesmo sem forma, tu és o que aquece mesmo sem aparecer, tu és o que permanece mesmo quando o mundo inteiro te esquece. E essa lembrança é suficiente. Não há missão maior do que ser presença. Não há caminho mais profundo do que não precisar ser seguido. Não há verdade mais potente do que aquela que não quer ser dita. E se tu sentiste isso neste episódio, mesmo que por um instante, mesmo que sem entender então o campo foi tocado, então o véu se abriu, agora tu sabes, tu não precisas mais brilhar. Tu só precisas permanecer, como o sol oculto, como o calor invisível, como abraço que não pede retorno. E se quiseres honrar essa presença, não fales dela, não grites sua existência, não a transformes em conteúdo. Sê sem querer ser. E então, tu te tornarás o que sempre foste, a centelha silenciosa do Criador oculta no centro de ti mesmo. Se este episódio te alcançou, compartilha. Mas compartilha com delicadeza, com respeito ao que não deve ser explicado, com amor por aqueles que ainda buscam luz do lado de fora, sem saber que sempre carregaram uma estrela no peito. Compartilhe especialmente com os jovens, com os adolescentes, com os que ainda estão sendo treinados para brilhar em vitrines. Eles são o alvo do sistema, mas também são o espaço sagrado onde essa luz pode reaparecer. Mostra a eles que há um calor que não queima, uma presença que não impõe, um Criador que não grita. Mostra a eles que o verbo mais puro é o que não precisa ser dito. Se quiseres apoiar essa missão, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Este é um trabalho independente, livre e dedicado à libertação da alma humana. Todo apoio vibra no campo. A verdade não pode ser contida, porque ela permanece. Ku'ar-im, Zetarin, En Zakelusha, Katemnula, Zimaretsulen, Maitsu Artachel, Rien Oketur Kelma, Odzuni Sharevata, Omrok, Thael, Hurai, Ze. آخر ست ماتم بت ز شب خیر الوهیم رکی مرو ما